Vamos lá então. Tem mais coisas aqui. 7 vezes. Então nós vemos quando esse espírito saía, ele vinha acompanhado. E agora nós estamos vendo aqui que quando esse mundo gentil rejeitou a palavra, quando o anjo aparece, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado. Ele vem acompanhado, não é? Como nós vimos naqueles 2 quadros. Aqui está. Jesus disse em Mateus 24. Esse Mateus 24 é especial, não é? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Como foi nos dias de Noé? Vamos ver o que o profeta disse a respeito dos dias de Noé. Vamos ver o que ele disse? Sabem que mensagem que ele fala dos dias de Noé? Almas em prisão agora. Parágrafo 283. Olha aqui, ó. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou. Isso é exatamente correto. Ele entrou na arca. E quando ele entrou na arca, houve 7 dias que não aconteceu nada. Seu testemunho pregou aos perdidos, Sodoma e Gomorra. Jesus se referiu aos 2 como sua vinda, Ló e Noé. Antes da vinda do Filho do Homem, assim será como nos dias de Noé, assim será como foi nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 puxadas e a sua terceira puxada foi para os perdidos, depois que a porta se fechou. Aí o leigo, o incauto, começa a imaginar que ele estava pregando para os perdidos quando a arca se fechou do lado de cá. Não é isso que o profeta disse aqui no 285. Deus permitiu ela ficar assentada lá, onde ninguém podia entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro, pois, assim como na 7ª montanha, a montanha mais alta, foi aí onde ele repousou a arca, na montanha. Está vendo? Ele está falando sobre pregação aos perdidos de Noé depois do período da tribulação. Olha que estranho. Onde é que está escrito isso, meus amados? Bota no quadro ali. Ó. Isso aqui é extremamente importante. Olha, isso aqui é quando as águas começaram a se aquietar, já no final da tribulação, no final do dilúvio. E aí ele começa a dizer que Deus se lembrou de Noé, e as águas, aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo dos 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. Não é? Até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, que saiu indo e voando até que as águas se secaram de sobre a terra, do outro lado do dilúvio. Depois soltou uma pomba, o que a pomba representa? O Espírito Santo. Olha o ministério de Noé. Jesus disse que como foi o ministério de Noé, vai ser o ministério do Filho do Homem. Ah, meus amados. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Não é? Está dizendo ali? Depois soltou uma pomba. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu sua mão e tomou-a e a meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aí, meus amados, e aí no verso, eu não coloquei aqui, eu estou lendo Gênesis 8, não é? Gênesis 8, eu acredito que está, eu quero achar o verso para que você possa anotar aí. Eu estou lendo Gênesis 8 ou 9? É Gênesis 9, do 1 ao... Deixa eu ver aqui. Aqui está, é o 8, né? Eu quero achar, isso mesmo, é o 8 que eu estou lendo. Eu quero achar aqui onde diz. No verso 16, 15. No verso 15, eu parei no verso 12. No verso 15, então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca,
tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. E aí no verso 18, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Isso foi do outro lado. Olha que interessante, meus amados. Olha que interessante. Aqui em Apocalipse 19, lá em só diz que é um tal de anjo. Ele solta o abutre, solta as aves dos céus para que vão comer as carnes dos tribunos, dos reis, como você pode ver aqui em Apocalipse 19, 17. Ele solta, esse determinado anjo, não fala o nome dele, ele solta, olha que interessante, ele solta os abutres, as aves, para comer as carnes dos desobedientes. Isso o profeta disse, Apocalipse 19, é depois dos 3 anos e meio, é depois da tribulação. E não fala o nome do anjo, mas eu já disse que esse anjo está acompanhado, ele não está sozinho. E olha que interessante, pois em Apocalipse 7, um determinado anjo, que também não fala o nome dele, está com a pomba na mão. Olha lá, ó, a pomba na mão. E vi outro anjo subir do leste, tinha o selo do Deus vivo, a pomba. Olha a perfeição, meus amados. Um anjo que tem a pomba e que tem o abutre. Um ministério que tinha pregado anteriormente ao dilúvio, aparece depois do dilúvio, soltando a pomba. Há uma promessa de pomba. Há uma promessa de batismo do Espírito Santo para um grupo, mas há uma promessa de pregação aos perdidos. Um evangelho que comerá carne dos rebeldes. Você diz um evangelho que comerá carne dos rebeldes? Está escrito na Bíblia. Onde é que está escrito isso, irmão Neville? Dá uma olhada aqui. Apocalipse 19. Lá no último verso. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É um evangelho que mata e dá de comer às aves. Como o de Noé. Mas nessa feita que não tem salvação para esse grupo, que vem, o grupo do oeste. Você viu? A cavalgada do oeste é uma cavalgada de morte. A cavalgada do leste é uma cavalgada de vida. Ah, meus amados, não adianta, não tem invenção nenhuma, é perfeito, não tem, olha como é uma pirâmide, não entra uma navalha no meio, é bem fino o corte. E corta, hein? Arde, isso aqui arde, hein? Vamos lá então.